Glórias a Deus. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, livro do Êxodo. Nós iremos fazer menção de 2 capítulos e alguns versículos da palavra de Deus. Nós iremos ler primeiro o capítulo 2 e o versículo 10, e logo após nós iremos ler o capítulo 3 e o versículo de número 2. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui louvar a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de poder explicar e aplicar a sua boa e poderosa palavra. Louvar a Deus pela vida do pastor Rodrigo, que teve a sensibilidade de Deus de nos convidar para esse propósito de avivamento. Eu tenho certeza que se nós vimos aqui, é porque cremos num grande avivamento de Deus na nossa vida. No Evangelho de João capítulo 3, versículo 27, diz que ninguém recebe nada se do alto não for concedido. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Quem achou, diga: eu achei. Êxodo capítulo 2, versículo 10, que diz assim: e sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Capítulo 3, versículo de número 2, que diz assim: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele lhe disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém? Antes de você sentar, você repita assim comigo: tirado das águas e chamados no fogo. Tirado das águas e chamados no fogo. Se assente adorando e glorificando o santo nome do Senhor. Glórias a Deus. Queridos, o texto que nós acabamos de fazer uma breve menção é um texto que fala a respeito de Moisés e também fala da trajetória do povo de Israel em meio a uma perseguição, em meio a uma pressão dos egípcios na terra dos egípcios. É bem verdade que o capítulo de número 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 fala a respeito de Moisés, mas também a vida de Moisés gira em torno do povo de Israel. Povo esse que recebeu uma promessa de Deus ao coração do patriarca Abraão. Todos nós sabemos que quando nós lemos o livro do Gênesis, capítulo 12, você percebe que Deus no capítulo 12 vai liberar uma segunda, ou melhor dizendo, uma promessa. Deus vai liberar uma promessa ao coração do patriarca Abraão, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. É bem verdade que quando nós olhamos para o capítulo 12 e o versículo de número 2 e 3, percebemos que Deus, Ele faz uma sequência de promessas, a saber, 7 promessas Deus faz ao patriarca Abraão, e dentre as tais você percebe que Deus ainda não lhe revelou qual seria a terra que ele possuiria, mas de fato Deus falou para ele que mostraria para ele uma terra. Este homem com 75 anos de idade, juntamente com os nascidos de sua casa, sua esposa por nome Sarai, vai emigrar para a terra de Canaã. No capítulo 12, versículo de número 7 e o versículo de número 8, você percebe que quando ele chega nos cavalhais de Moré, o texto diz que Deus vai aparecer para ele
ele pela terceira vez. Por que Deus vai aparecer para ele pela terceira vez? Porque quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 2, versículo de número 3, você percebe que Deus havia falado com Abrão na terra de Ur dos Caldeus. Na segunda vez Deus fala no capítulo 12, e no capítulo 12, versículo 1, ele não estava em Ur dos Caldeus, ele estava em Harã. E pela terceira vez, é no capítulo 12, versículo de número 7, versículo de número 8, que Deus aparece para o patriarca dizendo: está vendo essa terra que você está pisando? Essa terra aqui, a tua herança, a tua descendência vai possuir essa terra. Essa terra aqui eu estou deixando como herança para o seu povo. E quando o seu povo vir surgindo, ver crescendo e haver se multiplicado, eu vou entregar essa terra para a tua descendência. É bem verdade que no capítulo de número 12, versículo de número 8, o texto diz que ele vai cultuar a Deus, ele vai oferecer um sacrifício ao Senhor, e após cultuar a Deus, o texto diz que ele vai imigrar para as terras de Betel e para as terras de Ai. No capítulo 12, versículo de número 9, você percebe que o patriarca, quando ele imigra para essa região, o texto diz que ele vai edificar um segundo altar ao Senhor. E quando ele edifica um altar para o Senhor, ele edifica entre a cidade de Betel e a cidade de Ai. Ele edificando o altar ao Senhor, obviamente ele cultuou a Deus, e após o culto, ele vai imigrar para as terras do sul de Canaã. Quando ele chega nas terras do sul de Canaã, o texto diz que ele vai perceber que uma grande crise está passando, está pairando sobre a terra do sul de Canaã, e ele percebe no seu coração que havia uma grande fome, e essa fome vai fazer com que o patriarca tome uma decisão precipitada, ao ponto que ele não pede a direção para Deus, mas o mesmo vai descer para a terra do Egito juntamente com a sua família. O texto diz que quando ele toma essa decisão precipitada, ao chegar na porta do Egito, ele chega na porta do Egito sem pedir uma direção para Deus. Ele começa a comungar e a conversar com a tua esposa e a dizer para ela: ora, eu sei que lá o povo vai identificar e vai perceber que você é formosa, você é bela, e se eles souberem que você é a minha esposa, certamente eles vão me matar e vão se sepultar na terra do Egito. Então, para que não ocorra nenhum perigo e eu não morra, bem verdade é, vamos dizer para ele que você não é a minha esposa, vamos dizer que você é minha irmã, porque de fato, você percebe que nós somos irmãos por parte de pai, mas não somos irmãos por parte de mãe. Então vamos dizer que você é a minha irmã e você não é a minha esposa. É interessante que, por uma parte, o patriarca estava dizendo a verdade, porque de fato, ele era irmão por parte de pai, e não era irmão por parte de mãe. Mas no presente texto você percebe que naquela época todos aqueles que eram da casa do patriarca Abrão, havia um costume da época que eles se casavam com a própria descendência. Você percebe que até mesmo Isaac se casou com Rebeca, Jacó se casou também com Raquel, pessoas da própria linhagem, da própria descendência. O patriarca Abrão, então, dizendo que ele não era esposo dela e nem ela era esposo dele, certamente ele estava tentando ocultar uma verdade. Interessante, irmãos, que isso não vai ficar por muito tempo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Faraó, quando desejou no seu coração se casar com Sara, ou com Sarai, o texto diz que Deus começou a lançar pragas na terra do Egito. Há quem diga que a praga que Deus lançou na terra do Egito foi um sinal. As mulheres egípcias não estavam tendo condição de conceber as suas crianças, ao fato que certamente Faraó, percebendo que isto era uma ação divina, vai dizer para Abrão: Abrão, por que você está tentando ocultar uma verdade, trazendo tal delito sobre a minha nação? Porquanto você vai ter que sair do Egito, eu vou te abençoar, eu vou te entregar tudo, mas eu quero que você saia da minha nação, porque certamente Deus está fechando a madre do meu povo. Por que Deus fez isso? Porque Deus percebeu o que era de Abrão e Faraó não poderia tocar. O que era de Abrão e o Egito não poderia
tocar. Meia dúzia deu glória, eu vou repetir de novo: o que é teu e o diabo não pode tocar. Oh, glórias a Deus. Deus começou a tratar com aquele povo, porque por mais que Deus percebeu que o patriarca havia tomado uma atitude precipitada, Deus não iria deixar de forma alguma o Egito atrapalhar o propósito que Deus tinha para o povo de Israel. É interessante que então o patriarca, ele vai receber bênçãos do Egito, ele vai receber bênçãos de Faraó. O texto diz que ele vai ser abençoado com gado, com boi, com ovelhas, com ofertas, vai ser abençoado até com mulheres, tanto que uma moça por nome Agar vai andar e vai caminhar dentro da casa de Sarai. É interessante que não somente o patriarca Abrão vai ser abençoado, o texto diz que até o seu sobrinho Ló vai ser abençoado com gado, com bois e com fazenda. E quando eu li esse texto aqui, eu fiz uma pergunta para Deus: Deus, por que Ló foi abençoado com Abrão? E a resposta foi essa: porque pregador é assim, toda vez que eu faço uma leitura, eu sempre pergunto para o texto, e em meia oração eu pergunto para Deus também. A resposta foi essa. Deus falou assim: filho, você precisa entender que todos aqueles que andam com crente abençoado, ele se torna abençoado também. Todos aqueles que andam com crente pentecostal, ele se torna um crente pentecostal também. Todos aqueles que andam com crente avivado, ele se torna um crente avivado também. É por isso que quando você começou a andar com esse crente pentecostal, certamente quando você chega num culto como esse, você não consegue esconder o seu glória. Você dá glória, você dá aleluia, você oferece culto de adoração a Deus. E já que é uma sexta-feira pentecostal e o tema é aviva-nos novamente, deixa eu ver quem veio trazer glória para Jesus de Nazaré. Aleluia. Glórias a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o patriarca Abrão, ele vai sair abençoado. E quando ele sai abençoado, Ló sai abençoado também. É no capítulo 13 que certamente Abrão retorna para o local aonde ele não deveria ter saído, que era o altar que dividia a cidade de Betel e a cidade de Ai. Ele oferece a Deus, ele o entrega para Deus. E é interessante, irmãos, que na trajetória do patriarca, você percebe que este homem, ele vai enfrentar alguns empecilhos, mas todos esses empecilhos não foram de forma alguma um projeto de Satanás que deu êxito, que deu louvor para eles. Muito pelo contrário, todos os empecilhos que o adversário colocou diante desse homem de Deus, esse homem de Deus, ele conseguiu romper por meio da fé e por meio da presença que havia na sua vida. É interessante que tanto que você lendo o livro do Gênesis, capítulo de número 15, o patriarca Abrão, ele está em sua tenda, e certamente estando ele em sua tenda, ele estava com a sua alma afligida, ele estava com medo. Por quê? Porque no capítulo 14, ocorreu uma guerra entre 5 reis e 4 reis, e nessa guerra o seu sobrinho Ló, ele foi pego, levado, enjaulado, e agora Abrão precisou se revestir e resgatar o seu sobrinho Ló. Nesse resgate, você percebe que Ló percebeu que todas as guerras e pelejas e lutas que ele enfrenta, há uma retaliação que vem contra a sua vida, e ele está preocupado. Portanto, no capítulo 15, no versículo 1, Deus vai aparecer para o patriarca Abrão. No capítulo 15, versículo 1, olha o que Deus vai dizer: Abraão, não temas, porque sou eu o teu escudo e o teu grandíssimo galadão. Deus está prometendo para o patriarca proteção. Deus está dizendo: eu sou a tua proteção. Ainda que se levante 11.000 demônios, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, Abrão, porque sou eu a tua proteção. Aí Deus termina a sua fala dizendo: Abrão, sou eu o teu galadão. Quando Deus disse que era o galadão do patriarca Abrão, Deus estava garantindo para ele: eu sou a tua recompensa, homem, eu sou a tua recompensa. Quando o patriarca percebeu que Deus havia pronunciado galadão, logo veio uma indagação no seu coração, e a sua mente foi longe, e a pergunta de Abrão para Deus foi essa: Senhor, qual vai ser o meu herdeiro? Portanto, aqueles que nascerem em minha casa
O único que nasceu em minha casa e eu percebi, vi crescer, é o Damasceno por nome Eliezer. Será que é ele que vai possuir tudo aquilo que eu tenho como herança? Deus olha para o patriarca Abrão e, percebendo que ele estava com a mente limitada, com a visão limitada, Deus disse para ele: sai da tua tenda, vem para fora e conta as estrelas. E quando ele começou a contar, o texto diz que, não conseguindo numerar as estrelas, Deus vai fazer uma pergunta: conseguiu numerar as estrelas? Ele disse: Senhor, são incontáveis. E o Senhor disse para ele: é assim a minha promessa. A minha promessa ainda está de pé, Abraão. A minha promessa está sobre a tua vida. Olhe para cá, por gentileza. O patriarca Abraão, já fora da tenda, e já do lado de fora, juntamente com Deus, porque o próprio texto diz que o Deus Israel, ele levou o patriarca Abraão para fora. Porque Deus levou o patriarca Abraão para fora? Deus não somente levou ele para contar as estrelas, muito pelo contrário, Deus levou o patriarca para ele cultuar no altar. E quando ele chega diante do altar, ele começa a perguntar: Deus, eu sei que o Senhor acabou de prometer para mim e dizer que essa terra é a terra que o Senhor deu para minha herança, o Senhor deu como herança para minha descendência. Mas quando vai acontecer isso? Eu quero saber quando vai acontecer isso. Aí Deus, percebendo que Abraão estava curioso, olha a resposta de Deus para ele, no capítulo 15, versículo 9. Deus falou assim: eu quero que você pegue um bezerro de 3 anos, um carneiro de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, algumas pombinhas e algumas rolinhas, e vai levar no altar. Por que Deus está pedindo? Porque Deus é assim, irmãos. Todas as vezes que você está curioso e você quer saber da sua promessa, Deus vai te levar para o altar, para você começar a ouvir a voz dele. Oh, glórias a Deus. Mas diante do altar, eu começo a perguntar para Deus: Deus, por que o Senhor mandou ele levar tudo aquilo para o altar? E Deus falou assim para mim: filho, você precisa entender, a minha igreja precisa entender, que todos aqueles que vêm no meu altar, ele não pode vir de mão vazia. Ele tem que trazer glória, ele tem que trazer adoração, ele tem que trazer louvor. Eu vou fazer mais uma pergunta. Deixa eu ver quem trouxe glória para Jesus aqui. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que este homem então oferta a Deus, e após ofertar a Deus, o texto diz que um sono profundo veio sobre ele, e Deus começa a falar com ele no capítulo 15, versículo 13. Deus começa a dizer para ele: Abraão, a sua descendência vai peregrinar em uma terra que não é deles. Eles vão ser afligidos por 400 anos. Eles vão ser afligidos. E nós sabemos que isso aconteceu exatamente no capítulo 1 ao capítulo de número 3. Nós percebemos que 2 tentativas de Faraó, tentando barrar o crescimento do povo de Deus, e não conseguindo. Na primeira, ele aumentou a carga horária. Na segunda, ele pediu para que 2 parteiras hebreias viessem e na hora do parto pegasse a criança recém-nascida do sexo masculino e lançasse no rio Nilo. Essa tentativa também não deu certo, porque no período em que ele ordenou isso, 2 parteiras temente a Deus, elas preservavam, elas guardaram as crianças protegidas da ação maléfica de Faraó. O que o texto diz, o que o texto favorece, é que nesse período Moisés nasce. Esse menino que ainda não tem nome, mas vai ganhar um nome no capítulo 2. Ele cresceu, ou melhor dizendo, ele nasceu. E quando ele nasce, ele ficou aproximadamente 3 meses na casa de sua mãe. E quando ele ficou nesse período, você percebe que a mãe, por nome Quebede, não conseguindo guardar a criança por conta das opressões do Egito, ela percebeu que precisava dar um jeito, resolver este problema. E o que ela vai fazer? O texto diz que ela vai criar uma arca de junco, de madeira, vai betumar por dentro e por fora. Por que ela betumou por dentro e por fora? Porque ela percebeu que a criança era formosa, era bela, e que era o projeto de Deus para a nação. E todo o projeto de Deus, você não pode deixar
ela ou ele afundar. É por isso que ela betumou por dentro e por fora, porque projeto de Deus, a água não pode naufragar, a água não pode sucumbir, a água não pode afundar. Nessa noite o Senhor está dizendo para crentes aqui nessa noite: betuma este negócio aí, porque o projeto que eu entreguei na tua mão é meu, o projeto é meu, é meu, é meu. Oh glória! Glórias a Deus. Ela betuma por dentro e por fora, coloca no meio dos juncos, e o texto diz que ela vai embora para casa. A menina, irmã de Moisés, que ainda não é identificada como Miriam, mas é ela mesma, está observando o que vai acontecer com a criança. A criança está no meio dos juncos, no meio dos juncos e dentro da arca, tampada, fechada. E o que o texto favorece? O texto diz que as mulheres, as amigas da filha de Faraó, descem para se banhar junto com a filha de Faraó. Mas o texto diz que a filha de Faraó, ela desce para se banhar, mas as suas donzelas, amigas, estão passeando na borda do rio. E a pergunta é: quem viu, quem contemplou o projeto de Deus? Foi quem estava passeando, ou foi quem resolveu mergulhar nas águas? Glória, já ouviu glória aí? Já ouviu glória? Tem gente que já entendeu, porque tem gente que é assim. Tem gente que vem num culto como esse, ele não consegue ver nada, ele não consegue enxergar nada. Mas tem gente como filha de Faraó, já mergulhou, já contemplou e está dizendo: estou vendo o projeto de Deus. Aí sabe qual é a resposta? A resposta é: quem não viu é porque está passeando, mas quem viu é porque resolveu mergulhar nas águas. Oh glória! É por isso que num culto como esse tem gente que já viu bola de fogo, é porque mergulhou. Andomesséria. Oh glória! Aí o texto diz que quando ela percebe que a criança era do sexo masculino e era hebreu, o que o texto vai dizer? O texto diz que a filha de Faraó fala: eu preciso de uma ama, eu preciso de uma mulher que venha amamentar esta criança. E quem está em casa está Joquebede. Joquebede está em casa, e parece que eu vejo que ela está preocupada e questionando: Deus, o Senhor me deu e o Senhor tomou. O Senhor me deu e o Senhor tomou. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Mas de repente a menina, irmã de Moisés, Miriam, vai dizer para a filha de Faraó: eu conheço uma mulher. Mas ela não disse que era a própria mãe, e disse: eu conheço. Oh glória! Enquanto Joquebede está em casa questionando, dizendo: Deus me deu e Deus tomou. Lá vem Miriam, bate na porta da casa e diz: ô mãe! Ela disse: pois não, minha filha, eu tenho uma notícia boa para a senhora. Oh glória! O que, Miriam? A senhora foi escolhida. Ai, ai, ai. Oh glória, deixa eu ver se tem escolhidos aqui. Andomassau ehemam joema sarode calude calabarócia. Desceu uma autoridade de Deus aqui, eu vou profetizar. Sabe que o Senhor mandou dizer para alguns crentes aqui: aquilo que você acha que perdeu está voltando para a tua mão novamente. Aleluia. Aí a filha de Faraó olha para a menina e fala assim: diga para ela também que eu vou assalariar ela, eu vou pagar para ela. Oh glória! Você não entendeu?
Além de Deus devolver o que é teu, tem investimento de Deus chegando para você. A criança é entregue nas mãos de Joquebede. Ela cresce até uma determinada idade. Há quem diga que foi até os 12 anos. E ao entregar para filha de Faraó, está escrito aqui, ó. E sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó. E ela disse o quê? O nome dele vai se chamar Moisés. Isso aqui me preocupou. E eu fui ler, eu fui buscar. Charles Swindoll diz que a criança cresceu até os 12 anos de idade. E sabe o que é interessante? A criança cresceu sem nome. Oh, glória! Você não entendeu? Quem disse que para você crescer você precisa ter nome? Oh, glória! Você só precisa ser de Deus. Vou tocar. Oh, glória! Deixa eu ver se tem crente de Deus aqui. A vida de Moisés é dividida em 3 partes. 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos no deserto. Quando ele completa 40 anos no Egito, ele mata um homem, enterra na areia. Porque dias atrás ele havia protegido um hebreu que era espancado por um egípcio. E ao fazer isso, ele mata um egípcio, enterra, e após isso, ele contempla 2 hebreus se gladiando e diz: ora, não façam assim, vocês são irmãos. E quando ele tenta resolver essa discussão, alguém vai apontar o seu pecado, alguém vai acusá-lo daquilo que ele fez no passado. Como tu se levanta como juiz, ou quem te levantou como juiz, para tentar justificar ou julgar essa causa, sendo que você matou um egípcio? Ele se assusta, e o texto diz que ele vai fugir da aparência do mal. Ele vai fugir porque ele percebeu que Faraó queria matá-lo. Então ele foge para onde? Ele foge para Midian. E fugindo para Midian, ele vai viver uma vida totalmente diferente do que ele viveria ou viveu no Egito. Lá ele vai se tornar autoridade no lar, porque ele se casa com uma moça por nome Zípora. Ele se casa com essa moça. Ele vai se tornar pai. Nasce um moço por nome Gerso. E não somente isso, ele não vai somente contrair o matrimônio, mas o texto diz que também ele vai se tornar um pastor. Ele vai pastorear as ovelhas do seu sogro Jetro. Olha que interessante, o texto diz que quando ele, um certo dia, estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, enquanto ele pastoreava, ou seja, enquanto ele estava de costa para a sarça, ele estava assumindo o rebanho de Jetro. Mas depois que ele virou para a sarça, ele assumiu o rebanho de Deus. Glória. Enquanto ele está de costa para a sarça, ele está assumindo o rebanho do seu sogro. Mas enquanto ele está, ou depois que ele resolve virar para a sarça, ele vai assumir o chamado com Deus. Moisés foi chamado na sarça, mas espera aí, antes de ser chamado no fogo, ele foi tirado das águas. E todos nós um dia passou pelas águas. Quando eu falo de água, estou me referindo ao batismo.
Quando eu falo de água, estou me referindo ao novo nascimento que ele um dia aprendeu. Porque quando Deus tem um chamado com crente, quando Deus tem um chamado com você, Ele não vai deixar você permanecer no Egito. Deus vai te tirar você deste processo. Alabarachandaraia. Levanta a tua mão, por gentileza, que eu vou profetizar. Porque não adianta passar pelas águas e permanecer as mesmas coisas. Não, Deus tem um chamado na tua vida. Levanta a tua mão e dá glória para Ele. Glória. Moisés passou pelas águas, mas ele cresceu no Egito. Ele aprendeu toda a ciência do Egito. Falava a mesma língua dos egípcios. Tanto é que quando ele foi para os termos de Midian, o pai e o avô de Zípora vai dizer assim: qual foi o homem que te ajudou no poço? Ah, ele é um egípcio. Mas ele não era um egípcio, ele era um hebreu. Ele se vestia como egípcio, por quê? Porque o ambiente em qual ele cresceu e conviveu mudou por fora, mas não conseguiu alterar o sangue hebreu. Porque tem lugares que pode até mudar você por fora, mas dentro de você não pode mudar, não pode. Você é de Deus, você é do povo de Deus. Não pode. Levanta a tua mão, que eu vou profetizar. Ninguém vai mudar o que está dentro de você. Você carrega uma presença, você carrega um espírito, e esse espírito é o Espírito Santo de Deus. Oh, glória. Se você é batizado, levanta a tua mão e dá uma glória para Ele, gostoso. Eremaia. O Egito, o ambiente conseguiu mudar Moisés por fora. Falava a língua dos egípcios, se vestia como os egípcios, comia a comida dos egípcios, mas dentro dele tinha uma promessa. Tinha uma promessa. Mateus capítulo 24, versículo 35 fala: e passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não passarão, elas vão se cumprir. Oh, glória. Alterou por fora, mas não alterou por dentro. Mudou por fora, mas não mudou por dentro. O importante é o que está dentro, não é o que está por fora. Porque tem gente que olha a aparência, mas Deus conhece o teu coração. Oh, glória. Deus conhece o teu coração. Oh, glória. E a sarça começa a queimar. Boa coisa é quando a sarça começa a queimar. Porque a sarça, quando começa a queimar, ela te revela quem é você por dentro. Ela mostra quem é você. Oh, glória. Ela mostra do que você é capaz. Porque quem está vendo acha que você é somente capaz de carregar ou apacentar um rebanho dos homens. Mas Deus vê capacidade de você apacentar o rebanho dele. Oh, glória. Deus te conhece. Não, se você não deu glória, eu vou falar de novo. Deus te conhece. E sabe o que Deus falou comigo? Eu vou começar a revelar o teu potencial. Oh, glória. Vou falar de novo. Eu vou começar a revelar o teu potencial. Ah! Já estou correndo para o final. Olha para cá. A sarça está queimando, mas não se consumia. Esse texto aqui é comentado, é falado, é pregado por diversas vezes.
por diversos pregadores. A sarça é uma árvore, uma planta frágil. E era costumeiro na época, sol acima de 40 graus a mais. O solo do deserto fazia com que essa temperatura aumentava. E isso fazia com que as sarças, costumeiramente, queimasse e se consumindo. Só que Moisés, enquanto está no meio dos rebanhos, ele vai ver que um fogo está queimando, mas não destrói aquela sarça. Ele entende que aquele fogo está preservando aquela sarça. Oh glória! E curiosamente o texto diz: e virarei para ver o que está acontecendo com aquela sarça. O texto diz que ele queria se virar. A ideia era se virar. Mas assim, a ideia mesmo do texto é que Deus percebeu que estava no coração dele. O quê? Se aproximar da sarça. Aí Deus já fala logo: Moisés, não te chegues para cá. Você falou que ia virar, mas eu conheço teu coração. A tua boca fala que você só vai se virar, mas eu sei que você quer se aproximar da sarça. Oh glória! Oh glória! Oh glória! A tua boca fala uma coisa, mas o teu coração diz outra. Eita! Oh glória! A tua boca fala uma coisa, mas o teu coração diz outra. Não vai vir aqui não. Tu quer vir? Tu vai ter que deixar para trás. O quê? A sandália. A sandália. Por quê? Porque era costumeiro da época, todo hebreu vestir roupas longas até cobrir os seus pés. Moisés está caminhando, ninguém conseguiu enxergar aquela sandália. Aí Deus falou: Moisés, o que a tua roupa conseguiu esconder do homem, não consegue esconder da minha presença, Moisés. Moisés, tira a sandália. Olha para cá. Você precisa entender que todos que quer viver uma experiência com Deus como essa, de um avivamento totalmente de Deus, que há de mudar a tua história, mudar a tua trajetória, e até o que você faz, você precisa aprender que é necessário se abdicar de algumas coisas. E eu vou falar algo aqui muito sério. Deus, Ele trabalha com as perdas. Olha para cá. Deus, Ele trabalha com as perdas. Prova para mim, pregador. Provo. Deus falou para Saul. Olha para cá. Ou melhor, para Samuel. Samuel, há um homem, filho de Quis, que ele perdeu a jumenta do seu pai. E ele está procurando a jumenta, só que não achou. E sabe o que vai acontecer? Ele vai vir na tua tenda, e ele vai questionar acerca da jumenta. Por quê? Porque enquanto ele está à procura da jumenta, eu já achei o rei de Israel. Ele está à procura de jumenta, mas eu estou procurando alguém para derramar azeite. Glórias a Deus. Olhe para cá. Deus trabalha com as
perdas. Deus permite que algumas coisas são tiradas da nossa vida. Lembra de Adão? Está lá Deus. Deus com Adão. Deus estava com Adão. Mas olhou para Adão e falou assim: não é bom que o homem vive só, ou esteja só. Mesmo Deus estando com Adão, vendo e visitando ele pela viração do dia, Deus falou: não é bom que o homem vive só. Aí o que Deus faz? Deus derrama um sono profundo. E aí Deus vem e tira da costela. Depois que Deus tirou, Deus vai entregar. Tem gente que quer receber, mas não quer que Deus tira. Vou falar de novo. Tem gente que quer receber, mas não quer que Deus tira. Oh, glória. E Deus está falando: para mim te dar, eu preciso tirar primeiro. Para mim te entregar, eu preciso tirar primeiro. Ai, ai, ai. E sabe o que é interessante? Quando Deus tira algo que está informe. Não tem formosura, não tem aparência. E está no texto: e trouxe Deus a Adão. Se Deus trouxe é porque Deus, além de tirar, Deus levou para um lugar secreto. E não se assuste, quando Deus tirou, Adão estava dormindo. Mas quando Deus entregou, Adão estava acordado. E quando Deus trouxe já com formosura. Por que, pregador? Porque Deus não entrega nada incompleto. Deus entrega perfeito. Não, eu vou falar de novo. Deus entrega perfeito. Glória! Se coloca de pé, por gentileza. Deus falou assim: Moisés, tira a sandália. Ele se assustou porque sarça não tem boca, mas a voz estava ecoando no meio da sarça. E o fogo estava queimando. Deus falou: Moisés, tira. Tira, porque eu tenho um propósito maior com você. Eu tenho um propósito maior com você. Tem coisas que Deus precisa arrancar da sua vida. O tempo de casa não diz nada. Porque tem crentes que ainda que por mais que tenha muitos anos na presença de Deus, todos os dias nós precisamos nos abdicar de alguma coisa. E avivamento começa assim. É Deus tirando e te entregando. É tirando. Até avivamento para vir você precisa morrer. Olha o que Paulo fala: mortifica-te a tua carne, e o Espírito Santo vos vivificará. Então você precisa se abdicar. Você precisa matar essa carne. Você precisa mortificar o teu corpo, as tuas vontades, os teus desejos. É um mês de avivamento. Mas se nós não tratar esse lado humano nosso, será um avivamento em vão. Porque falaremos em línguas aqui e não levaremos esse avivamento para casa. Porque quem é você depois da parede da sua casa? Quem é você? Oh, meu Deus. Quem é você? Glórias a Deus.
Estamos vivendo uma época em que a igreja, eu digo a igreja, já não acredita mais nos mistérios de Deus, já não acredita mais nas manifestações de Deus. E para que haja uma manifestação de Deus, você precisa acreditar. Porque se creres, verás a glória de Deus. Você precisa começar a almejar este avivamento. Não somente apoiar o tema, mas se dizer: Senhor, eu quero. É chegar na tua casa, dobrar o seu joelho na cama do teu quarto e falar: Espírito Santo, visita-me nesse quarto. Espírito Santo, enche a minha casa da tua presença, Espírito Santo. Você quer esse avivamento? Você quer esse avivamento mesmo? Você quer mesmo esse avivamento? Glórias a Deus. Eu quero fazer uma oração com você agora. Você vai receber o que você acredita. Se você acredita que o Espírito Santo, Ele pode te encher agora, você vai ser cheio. Gomom degan dogai joes mai gehof. Laivu vikitzer roman dagadoeza. Larobi de camaio de canogai. Já tem gente chorando ali, derá. Nanudi que anogodosuiti eramonderabagay. Espírito Santo, amigo da minha alma, vem dos quatro cantos dessa terra, e aonde houver uma alma desejosa por tua presença, renova ele agora. Já tem crente recebendo ali, olha, nega, fala em língua estranha, fala com ele, fala em mistério, fala em mistério, fala com ele agora, deixa ele te encher agora. Oh, demente. Pega essa presença, receba, receba agora, vai. Receba agora, receba agora, vai. Receba agora, receba agora, vai. Receba a presença dele agora, receba. Receba a presença dele agora. Receba a presença dele agora. Receba. Não é proibido em falar em mistério. Vem comigo na marcha. Vem comigo na marcha. Deixa ele te renovar. Alabacala séria, alabacala séria, receba esse avivamento agora. Você que não é batizado, receba o batismo com o Espírito Santo agora. Receba, receba. Emitiando genizia, alabada calabara camarapia. Isaog naio. Eita, oh glórias a Deus.
Eu estou sentindo Ele nesse lugar aqui, irmãos. Ai, há um mando de oração aqui. Só quem sentiu a presença dele agora. Aplauda Jesus porque Ele merece, irmãos. E eu entrego o microfone para quem de direito. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Glória, 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 glória. Aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, meu Jesus. Aleluia. Tome assento, por favor, meus irmãos. Glória a Deus. Tome assento, por favor. A presença dele é aqui. Glória, glória a Deus. Que essa presença permaneça em nossos corações, em nossa vida. Que a chama ardente esteja sempre presente em nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória, Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Hoje o Senhor falou de projetos. O Senhor falou da necessidade de perder para alcançar e para ganhar. Quantas coisas boas, poderosas o Senhor falou em nosso coração. Que essa palavra permaneça, produza frutos e você continue a tua caminhada. Porque coisas maiores ainda Ele há de fazer. Encerramos esse propósito. Daria até para emendar e fazer uma vigília, mas vai chegar o dia de nós fazermos aqui a nossa vigília. E louvamos a Deus por aquilo que Ele fez, porque é Ele que direciona, é Ele que trabalha. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que cooperaram, pelo evangelista Wagner que veio aqui louvar a Deus junto conosco e ministrar a palavra. Deus abençoe. Louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos do Monte Cristo, o Marcelão que veio ajudar, o B, essas bênçãos aqui que sempre estão nos ajudando. As nossas irmãs que sempre estão também auxiliando a igreja, as obreiras. Eu estava vendo ali as obreiras ali no fundo. A Cris estava até sem um sapato assim do lado, assim, porque o pé está doendo, né? Fica ali de pé, de plantão, cuidando do banheiro, cuidando de tudo para que a obra do Senhor aconteça. Nosso irmão Xode lá olhando os carros, de vez em quando dá uma olhada para dentro para receber a bênção. Os irmãos da transmissão. Então a igreja é um conjunto, todos nós trabalhamos juntos. Não é só quem está aqui no altar não, tem muita gente lá embaixo ajudando para que o culto aconteça. Então nós louvamos a Deus pela vida de todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Já avisando os irmãos que amanhã tem o culto dos jovens. Amanhã temos culto aqui com a juventude às 19h30. Domingo pela manhã nós temos a escola bíblica dominical e domingo à noite domingo pela manhã nós temos a escola bíblica pelo Facebook apenas, tá bom? E à noite o culto
da noite aqui estará pregando o pastor Carlos Eduardo, tá bom? Pastor conhecido já nosso, você está convidado aqui a participar. Nosso irmão Wagner trouxe um material, vai estar lá na porta, na mesinha ali. Os irmãos que quiserem abençoar o ministério do servo do Senhor, passe ali e abençoe o ministério dele, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração. Eu abençoo a tua vida orando por você. Senhor, meu Deus e Pai, eu oro agora, Senhor, pelos teus servos que aqui vieram, os irmãos que estão em casa. Abençoe a todos, Senhor, dando a bênção, a graça do teu amor e a tua misericórdia. Louvamos o teu nome por tudo que aconteceu aqui, por tudo que o Senhor realizou, e peço a Deus, nos leve em paz para os nossos lares, guardados, livres, Senhor, de todo mal. Que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um de nós, e que esse Espírito poderoso, esta presença gloriosa esteja sempre conosco, que ao sair pelas portas, essa presença esteja conosco e a glória esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Estenda assim as suas mãos e recebam a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu único Filho, a comunhão e a consolação do doce e santo Espírito de Deus, desce sobre nós, permaneça, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam bem forte comigo: amém, Jesus. Deus abençoe vocês, vão em paz.